Vamos lá. A pauta de hoje, dividendos. É um tema polêmico. Muita gente eu sei que é fanático por isso. Ah, eu quero ter minha carteira de dividendos. Ah, eu sigo a filosofia do Barsi, bons pagadores de dividendos. Aqui, eu sei que a galera tem uma postura mais em cima do muro, mas eu acho que é a maior furada isso. A gente vai passar com números e evidências para você pelo menos refletir. Tá? E qual que é a ideia da mecânica? O Geraldo vai passar o estudo dele, com base em números, depois passa para o Joãozinho, que ele vai chegar nas justificativas para isso, e finaliza com o Lucas Aibi, que ele vai mostrar também alguns dados interessantes na ferramenta que ele toca. Então vamos lá, Geraldo, vamos já de bate pronto mostrar por que é cagada a galera que pensa e foca em dividendos. Vai. Então, cara, eu sempre falo para os meus clientes, para os meus seguidores ali no Instagram, né, de que a gente deve considerar os dividendos como parte dos retornos e não somente o único retorno disponível ao acionista. Porque quando a gente analisa, digamos, o investimento, a gente tem que avaliar o quê? O retorno total. Ou seja, quanto que as cotas se valorizaram e quanto foi distribuído de dividendos ao longo desse caminho. Porque toda distribuição que é feita, seja através de um ETF, de uma empresa, aquele valor que é distribuído, ele é descontado da cota. Então, matematicamente falando, é uma espécie de venda forçada, digamos assim, né? Porque basicamente a empresa distribuiu aquele lucro, você recebeu o dinheiro, caiu na sua conta e a cota foi reajustada. Então não tem, digamos, a criação de um dinheiro novo. É Não é um basicamente almoço grátis, não é de graça que cai o dinheiro na conta, não é de um benefício. não é dinheiro grátis, ele é descontado Ah. da É como se justamente fosse uma venda forçada mesmo que você está mencionando. Então, nem é que uma você espécie. não queira vender, é meio que uma venda que vai lá e cai na conta sem você pedir. Tá, entendi. Exatamente. Então, essa é a ideia. Eu sei que, digamos aqui, eu não vou entrar em detalhes de que empresas que pagam dividendos de forma recorrente, é uma sinalização de qualidade, não. A minha ideia, eu até concordo com isso, mas a minha ideia aqui é mostrar para vocês a parte de dados, né? Então, ou seja, para não considerar somente os dividendos como, digamos, a única forma de gerar renda passiva e considerar sempre o retorno total de um investimento, ou seja, a valorização das cotas e os dividendos que são distribuídos. Porque uma empresa, quando ela tem lucro, ela pode pegar aquele lucro, ela pode ou distribuir para os acionistas, ou pode reinvestir no próprio negócio, isso é impulsionar o crescimento das ações, do preço das ações, ou ela pode, inclusive, recomprar as próprias ações da empresa, que também acabam forçando uma alta das ações. Então, tu tem várias fontes de retorno do acionista, e não somente os dividendos. Então, a minha ideia aqui hoje é trazer para vocês um estudo, né, uma simulação que eu fiz, até foi um vídeo que tem no meu YouTube, que foi um dos mais vistos, mostrando para o pessoal como que eu gero, digamos, renda passiva sem receber dividendos. Eu fiz uma Hum, simulação utilizando 4 ETFs, ou seja, 4 índices, vamos lá, 4 índices que podem ser replicados por ETFs de acumulação, e fiz uma simulação aí nos últimos 22 anos, como que eu gerei uma renda passiva sem ter recebido R$ 1 de dividendos. Lembrando que um ETF de acumulação, ele recebe esses dividendos da empresa e reinvestem automaticamente no fundo. Então, vamos agora aqui, vou mostrar para vocês, né? Até eu estou compartilhando aqui um documento, talvez quem esteja só ouvindo, né? Só para entender. Eu peguei 4 índices, certo? E 4 ETFs que replicam esses índices. Então, basicamente, eu montei uma carteira com 25% no CDI, onde a gente pode pegar 2 ETFs para buscar esse retorno, né? Que é o LFTS11 e o LFTB11, tá? 25% no índice IMAB, que é uma cesta de títulos públicos Tesouro IPCA, que pode ser replicado por um ETF chamado IMAB11. 25% no IBRX, que ele é um índice que replica as 100 maiores empresas brasileiras por ponderação por valor de mercado, que pode ser representado por um ETF chamado BRAX11, e 25% no S&P 500, que é o índice mais famoso que a gente tem, que replica as 500 maiores empresas americanas. E pode ser utilizado um ETF chamado IVVB11. Então eu montei essa carteira, 25% em cada ETF, 25% em cada índice, certo? Eu uhum. peguei um histórico de outubro de 2003 até fevereiro de 2025. Lembrando que todos esses ETFs são de acumulação, então eles não distribuem nada. E como que eu gerei a minha renda passiva? Eu gerei minha renda passiva efetuando vendas anuais, ou seja, todo ano eu vendi um percentual do meu patrimônio, um percentual esse que eu digo que eu calculei de forma que eu preservasse o poder de compra desse meu patrimônio ao longo do tempo, né? Que eu não deixasse a inflação corroer o poder de compra desse meu patrimônio. Eu escolhi um percentual de 5%, mas não tomem isso como base, tá? A gente tem que ser um pouco mais conservador, aqui é só para elucidar a ideia. Eu considerei que todos os anos eu vou vender 5% do meu patrimônio para gerar minha renda passiva. E eu quero Tá. mostrar para vocês agora como esse patrimônio se comportou desde 2003, um patrimônio inicial de R$ 1 milhão. Vou imaginar que o Cobut, lá em 2003, estava com R$ 1 milhão.
aplicou Uhum. nesses 4 ETFs e todos os anos ele ficou ali resgatando, né, vendendo 5% do patrimônio. Como esse patrimônio teria se comportado? Então, o próximo slide, ele mostra exatamente isso. Cadê? Vamos ver. Pronto. O próximo slide, ele mostra exatamente isso. Na linha preta, o que, que eu tenho nessa linha preta? Eu tenho a evolução do meu patrimônio ao longo do tempo. Então, vocês notem que ele começou lá em R$ 1 milhão, e hoje, em 2025, ele teria aqui, final de dezembro de 2024, desculpa, a data é até dezembro de 2024, até dezembro de 2024, ele teria aqui um valor próximo a R$ 4.800.000. Então, você saiu de 1 milhão para R$ 4.800.000, mesmo você resgatando, certo, 5% do teu patrimônio todos os anos. Uhum. E a gente observa que pela linha vermelha, comparando essa linha vermelha do gráfico, que é a inflação, que é o nosso IPCA, que o nosso patrimônio ele valorizou acima da inflação. Então, ou seja, a gente conseguiu não somente preservar o poder de compra, mas ter um ganho real acima da inflação. E além disso, como eu resgatei 5% do meu patrimônio todos os anos, conforme, digamos, o tamanho do meu patrimônio todos os anos, né, a gente vê que, inclusive, a minha renda, ela conseguiu, digamos, valorizar também acima da inflação. Ela começou com uma renda mensal lá de R$ 4.535, tá? Que seria os 5% ao ano dividido por 12, tá? A minha renda mensal. E terminou agora em dezembro de 2020, de dezembro de 2024, a minha renda com R$ 20.000 por mês. Então vocês vejam que eu efetuando vendas todos os anos, eu não dilapidei meu patrimônio, eu gerei minha renda passiva, sem receber R$ 1 de dividendos. Para mostrar Perfeito. para o ouvinte que, caso eu tivesse recebido esses dividendos, seria basicamente a mesma coisa, porque a cota também seria reajustada. Como eu fiz uma venda, a minha cota também, entre aspas, também foi reajustada. Então a ideia aqui é Exato. mostrar para as pessoas que a gente sim consegue gerar renda passiva efetuando vendas controladas, um percentual que não vai dilapidar seu patrimônio. E essa Exato. alocação. Posso fazer só um complemento aqui rapidinho? Que aqui Pode? no seu exemplo você botou uma carteira bem diversificada com ações, renda fixa, um mix. E até mesmo para quem é cliente super conservador, ficar só em renda fixa também consegue isso, né? Vamos supor que ele precisa de uma liquidez, reserva de emergência, mas também os resgates deixa num fundo DI ou nesse ETF de renda fixa que acompanha o CDI e deixa uma parte para 1 ano, 2 anos, faz o escalonamento de prazos. Se a pessoa tem um pouco de planejamento e se organiza, ele consegue ter essa renda passiva tirando dos seus investimentos, fazendo essas vendas, né? Então, muita gente acha que renda passiva é simplesmente, na minha visão, é viver dos investimentos financeiros. E isso não é só o que tem o pinga-pinga dos dividendos, né? Ou é a venda do ETF, ou é o ativo de renda fixa que venceu, caiu na conta e você utiliza isso, ou então reinveste para um outro ano. Enfim, né? Para mostrar que essa é um mito de achar que renda passiva, viver dos investimentos, é só para aqueles ativos que pagam dividendos, né? Então, Exatamente. enfim. É que a É gente que é claro, acaba a pessoa considerando. depende, né? É. É que a gente acaba considerando dessa forma, né, todas as fontes de retorno. Como eu tenho 4 ETFs com 4 estratégias diferentes, 2 de renda fixa e 2 de renda variável. Os de renda variável vão estar dentro daquele ETF todas as fontes de retorno, seja através de dividendos, seja através da valorização das cotas. Já nos Uhum. ETFs de renda fixa, eu também vou ter com todas as fontes de retorno, que nesse caso são os juros que vão estar rendendo ali dentro, né, das Uhum. aplicações de renda fixa. Então, dessa forma, a gente, utilizando ETFs de acumulação, a gente concentra todas as fontes de retorno num único ativo. Então a gente consegue até controlar melhor essa nossa renda passiva. Pode ser 5%, 4%, 4,5%, mas aí é um tema para um outro vídeo, uma outra discussão. Até eu reforço, não considerem esse 5% como uma regra, tá? Aqui eu fui só um exemplo aqui que eu utilizei. E aqui eu trouxe só mais alguns dados, justamente para mostrar a alocação ao longo do tempo. Então a gente observa que elas começam lá com em torno com 25% em cada, elas vão dando uma variada ao longo do tempo, né? E como é que eu faço os rebalanceamentos dessas alocações ao longo do tempo, já que eu não estou, digamos, fazendo nenhum aporte? Eu estou apenas resgatando, digamos, do meu patrimônio, né? Vendendo 5% do meu patrimônio. Então, como eu faço essas vendas anuais, eu faço as vendas de forma que eu consigo, inclusive, manter a alocação desse meu portfólio. Se eu definir que eu quero ter ali próximo a 25%, eu sempre acabo efetuando minhas vendas para gerar a minha renda naquela classe de ativo, naquele ETF que está mais acima do percentual que foi sugerido, né, que foi definido ali no começo da nossa estratégia, que nesse caso foi 25%. Então, dessa forma, a gente consegue sempre manter esse percentual ao longo do tempo. E é interessante que nesse próximo gráfico eu mostro justamente da onde que saiu as minhas retiradas ano a ano, de qual classe de Uhum. ativo que eu vendi. Porque eu poderia ter vendido um pouquinho de cada uma, poderia ter vendido somente uma. Só que quando a gente utiliza essa estratégia de vender aquela classe que está mais acima do percentual sugerido, tu acaba o quê? Gerando tua renda passiva sempre no melhor momento daquela classe específica. Verdade. E,
Lembrando que tudo é cíclico no mercado financeiro, a gente teve épocas aí que a Bolsa Brasileira entregou retornos superiores, teve épocas que foi o S&P 500, teve épocas que foi a renda fixa, e nesse gráfico ele é bem interessante que ele mostra justamente da onde que veio as minhas rendas, né? Então é bem interessante que no começo aqui dos anos 2000, entre 2003 até 2008, que a Bolsa Brasileira aí teve ótimos retornos, muito acima do S&P 500, basicamente a minha renda veio somente das minhas ações brasileiras. Então eu efetuei venda somente daquela minha posição, certo, do Brax 11, né, do IBRX, porque era a classe, era o ETF que tinha o melhor desempenho naquela época. E Depois, aí, puxando só o gancho nisso que é importante, voltando para o episódio anterior dos viés comportamentais e tudo mais, a gente elimina isso, né? Porque qual que é a ideia? Pô, a bolsa tá subindo? Não vou tirar da bolsa, vamos tirar do que tá perdendo. E aí a pessoa realmente vende na baixa, compra na alta e a receita mágica para perder dinheiro. No momento que você definir os percentuais e segue isso, eu sei que vai ser difícil vender uma coisa que está indo super bem, mas pelo menos você consegue manter o controle de risco adequado para o seu perfil e você não cai no viés de comprar, pagar caro, né? Comprar caro e vender barato, que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, né? Então é uma ótima maneira de se livrar dos vieses do episódio anterior que a gente mencionou, né? não, com certeza. Quando eu falo sobre dividendos ali nas minhas redes sociais, muita gente pergunta, Geraldo, no momento de baixa, eu vou acabar tendo que vender, isso aí vai afetar muito, por isso que eu prefiro receber dividendos. Mas quando tu tens uma estratégia como essa, com ativos descorrelacionados, normalmente a tua renda, ela não vai vir daquele ativo que está passando por um período, digamos, de baixa, né? Tanto que no começo do século aqui, cara, minha renda não veio em nenhum momento do índice S&P 500, ele estava lá apanhando e não veio em nenhum momento, ele veio justamente do IBRX, que era a bolsa brasileira que estava desempenhando um bom período. Depois aqui entre 2008 e 2013, que a gente teve ali um período ali da crise do subprime, onde os mercados inteiros, os mercados globais caíram bastante, né? Grande parte da minha renda veio da renda fixa, ou seja, a minha renda passiva foi gerada com a minha renda fixa, tanto com os ETFs que replicam o índice MAB, quanto o ETF do CDI. E assim foi indo. Tanto que nesse cenário específico, a minha renda começou a ser gerada através do mercado americano, ou seja, através da minha exposição do índice S&P 500, a partir de 2020. Quando essa posição da minha carteira começou a ter, digamos, uma relevância tão grande, aí minha renda começou a ser gerada através dessa classe. Né? Minhas vendas foram feitas somente com essa classe de ativo. Então é interessante as pessoas observarem isso. Né? Eu gosto de trabalhar dessa forma, apesar de eu entender que o ser humano tem essa versão a vender, né, o patrimônio, parece que está dilapidando o patrimônio, mas é bem interessante que quando tu concentra tudo no ETF de acumulação, tu concentra tudo num único pote, todas as fontes de retorno, dividendos, valorização das cotas por expansão de múltiplos, o próprio programa de recompra das ações que valorizam as cotas, os juros das aplicações de renda fixa, tu concentra tudo num único pacote e tu vai gerando a tua renda mensal ali conforme o percentual que tu realmente acha saudável, né? Porque as pessoas às vezes se enganam, né, digamos, principalmente com fundos imobiliários que pagam altos valores de dividendos, é que elas acham que elas podem gastar todos aqueles dividendos, certo? E o que acontece é o quê? O principal, que é aquele patrimônio dela, não consegue acompanhar a inflação. Então a gente vê ali uma carteira de fundos imobiliários, às vezes pagando, sei lá, um valor alto de dividendos, mas o patrimônio está sendo dilapidado ali pela inflação porque ele está gastando mais do que devia, né? Então esse conceito de tu definir um percentual para resgatar do teu patrimônio, ele tem muito relação com isso, né? Tu realmente considerar a inflação na jogada. Um percentual que tu vai resgatar e ainda assim vai manter o poder, ou pelo menos né, manter o poder de compra do seu patrimônio. Nesse caso aqui, eu consegui até aumentar o poder de compra porque ele valorizou acima da inflação. Mas a ideia é essa daqui, né? Tivemos trazer uma provocação para o pessoal e mostrar, cara, a gente consegue gerar renda passiva sem receber R$ 1 de juros e sem Excelente. receber R$ 1 de dividendos. Excelente. Um ponto que eu acho que os próximos palestrantes vão falar aqui, o cara que define o dividendo fala assim, beleza, entendi que é possível, mas duvido que vai gerar muito mais renda do que a minha carteira de dividendos aqui de fundos imobiliários ou a carteira das boas pagadoras de dividendos do meu Barsi aqui. Enfim, a gente vai mostrar dados aqui e eu já jogo uma dúvida e uma questão. Tá tudo no Brasil, né? Então não é só simplesmente olhar resultado, a gente vai comparar o resultado, mas também e a diversificação, né? Esse é um outro ponto que vale a pena considerar. Você ficar tranquilo de ter tudo no Brasil, tudo em reais, enfim. Vou passar agora a bola para o Joãozinho. Joãozinho, Só complemento aqui, ô FK, peraí. Antes que o pessoal sempre me pergunta, né, Geraldo, mas essa tu não considerou aí a pagamento de imposto, né? Porque os ETFs, tu paga lá ó, 15% de imposto sobre o teu ganho de capital, por isso que é bom ter fundos imobiliários que é isento. Eu sempre falo para as pessoas, e até tem conexão com o que tu falou agora, né? De nada, o que importa no final é o teu retorno
total líquido. De nada adianta ter uma carteira lá que está te distribuindo dividendos isento, só que quando tu avalia o retorno total, que considera a valorização das cotas, está com um desempenho muito pior do que uma carteira que paga imposto porque está utilizando um instrumento como o ETF. Então, o que importa é o teu retorno total líquido, não se é isento ou não. Então, às vezes, as Uhum. pessoas se iludem, inclusive, até mesmo com LCAs, com LCIs. Ah, eu É, prefiro uma LCA porque não paga imposto. Tá, mas qual é o retorno total líquido? Você tem um CDB que está exato, pagando 120% do CDI, às vezes pode valer mais a pena, entendeu? Então, com o pessoal, certeza. eles têm um bloqueio com relação a isso. O que importa é o retorno total líquido. Sem falar no nível de diversificação que tu vai ter na carteira, né? Tu tá Uhum. expondo em 4 classes de ativos e o cara que tem fundos imobiliários lá tá com uma carteira 100% em fundos imobiliários. O risco é totalmente diferente, né? Tu fica dependente de um único setor, aqui tu tá diversificando em vários países, em várias moedas, em várias classes Perfeito. ativas diferentes. Tem tudo isso aí que tem que ser considerado na jogada. Excelente. Boa observação. Joãozinho, quer ir agora para as justificativas, para os racionais, entrar na parte um pouco mais quali, apresentar seus Vamos pontos, nessa. à vontade. Vai ser bom aí para complementar. O Geraldo já adiantou muita coisa. E aqui o que eu vou fazer é falar um pouco sobre a Pô, parte aí. Primeiro, o Essa daqui porquê vai ser a que. capa do thumbnail, viu? Gostei que você tá polêmico, tá ousado na apresentação, Joãozinho. tá Boa. ousado, tá bem ousado. Aqui o que a gente está tentando fazer, como sempre no Stop Loss, não é falar que uma coisa é boa e a outra é ruim, porque a gente acha, ou porque é a nossa opinião. A gente está trazendo primeiro a fundamentação teórica que está por trás, e segundo, todos os aspectos práticos com simulações. Então, aqui o que eu vou mostrar é um pouco da fundamentação teórica e já falando até um pouco sobre o comportamental, pegando um gancho do que a gente conversou na nossa última reunião aqui da Stop Loss, né? E aqui é uma pequena provocação aí que há um cara que o Lucas vai dizer que ele é um investidor ultra bem sucedido, isso não se questiona, ninguém está questionando isso aqui, mas existe uma forma de acessar essa performance que ele teve por meio de ETFs. Por exemplo, o IDIV. Aí já de início eu falo isso, tá certo? Então, método B, tô fora. Primeira coisa, eu quero começar aqui com um quiz. Você de casa, tente responder sem pensar muito sobre essa pergunta aqui. Você não fica pensando qual que você acha que tem que ser a resposta certa. Vai e responde com a sua intuição. Você comprou uma ação por R$ 100 há alguns meses, ignorando impostos e taxas. Qual das duas situações abaixo você preferiria que acontecesse? Primeiro, a ação valorizar e ir para R$ 102. Então, poucos meses aí foi para R$ 102. Ou então, a ação ficou no mesmo valor, mas ela te pagou R$ 2 de dividendo. Olha só, qual desses você preferiria? A E galera vai aí, responder galera? que é B, é isso? A galera não vai responder o que a galera tá dizendo, mas seria B, é isso? Tá, como é? Aí, pronto, aí a galera vai botar lá nos comentários, né? É. Mas, Kobuti, e Lucas, Geraldo, eu quero que vocês respondam agora. Vamos pegar o nosso eu do passado. Então, o Geraldo, Stock Picker, o Lucas do Day Do Trade. trade. Isso. Eu Aham. quero que vocês pensem aí o que que vocês mais gostariam. O que que você quer que eles respondam? É B, né, Joãozinho? Você pode colocar. B, tudo, você pode falar B, Não, que a gente não você combinou pode aqui, ô falar. Joãozinho. Daí, se eles responderem o que você não quer responder, te quebra. Então é melhor você já falar o Não, que você calma. Ele pode falar B, certo? Ok. Mas se você falar A, também entra no quê? No próximo ponto. Porque são indiferentes, é a mesma coisa. Aqui não tem diferença. Aham. Então, Não, essa é a naquela, primeira o cento... coisa. Não, sabe por que não é indiferente? Porque se me pagou R$ 100 e me deu 2 de dividendos, hoje o dividendos é isento. Então eu tenho 102 líquido.
Coisa que o 102, não seriamente, eu vou estar. Vou ter Leia visto. o enunciado, leia o enunciado. Ah, tá bom, ignorância do Taxas, foi mal. Tá bom, tá bom. Na verdade, eu fiz de propósito, porque eu tenho certeza que a galera falou isso e ia cair nisso, entendeu? Justo, Me fingi do cara que não Esse aí é presta o atenção no conceito que o enunciado. Geraldo falou da venda justo. forçada, né? Se a ação vale 102, Exatamente. você tem uma É, ação é a que vale mesma coisa. É R$ 2 no bolso. difícil. Por que que é difícil? Perfeito. Por que que é difícil? Porque, tipo, você acha que, ah, não, mas distribuiu, só que depois subiu. Mas aí você está sendo iludido pelo acaso. Porque aí não tem como você garantir que vai subir ou não, ou vai voltar. Então, é totalmente aí irrelevante essa distribuição, ou você fazer a venda, que foi o que o Geraldo falou, certo? Tem a fricção, no mundo real tem a fricção, que é do imposto, mas fiquem com essa ideia em mente. Aqui eu vou falar sobre três perspectivas bem brevemente. A primeira, a perspectiva sobre a estratégia de investimentos. Por que que a estratégia de dividendos ela não faz sentido nem teoricamente e nem na prática? Por que que ela é uma estratégia ineficiente que pode ser capturada por outros tipos de fatores, outros tipos de características, digamos assim, das ações, que muitas vezes as ações de dividendos têm, mas que não é o dividendo per se que dá um aumento na no retorno esperado, tá certo? Mas a gente vai falar sobre isso, o impacto no retorno e diversificação, a perspectiva comportamental que é fortíssima, porque nós somos atraídos pelos dividendos, tá certo? E aqui falando de uma forma neutra, não dizendo que isso é patológico ou não, mas por que que o ser humano ele tem essa tendência? E também a perspectiva de planejamento financeiro, implicações para a vida. Será que depender da política de dividendos de uma corporação é o mais saudável para o seu planejamento financeiro? Será que isso já fica aí a indagação? Sem entrar muito em aspectos teóricos, mas olha só, o que que eu quero trazer daqui? Desde 1961 que vem se discutindo o porquê que é irrelevante os dividendos para primeiro para a questão da empresa e também para o investidor, sendo um investidor racional, mas a gente sabe que o investidor e o ser humano ele não é racional. É, porque é aquilo que eu já na enquete inicial que eu quis trazer. Se você faz uma venda ou se você recebe o mesmo valor em dividendo, isso deveria ser irrelevante, tirando os custos de transação, que agora hoje em dia são mínimos, né? Então a gente pode até tirar isso. E tirando a questão dos impostos, que aí lembrando, ah, mas no Brasil, aqui tá, no Brasil é isento, mas no restante do mundo não é isento. Então, a questão da diversificação. E aí, a gente vai ter um stop loss com certeza só sobre os fatores que são as características validadas aí pela academia e pelos backtests. Então, o que foi feito, os testes, verificando quais características que determinadas ações teriam que trazem para elas uma maior expectativa de retorno. E aqui muitas pessoas fazem isso intuitivamente, que é investir em empresas baratas, com múltiplos, baixos múltiplos de preço, então é o fator valor. Empresas que tenham capitalização de mercado menor, é, porque também tem uma expectativa maior. Então tem esses fatores, certo? Primeiro começou lá com os três fatores do Eugene Fama, depois com os quatro fatores do Carl Hart e por fim os cinco fatores. Em todos os modelos de precificação validados, em todos eles, mesmo os que são menos aplicáveis assim, não é o dividendo um fator que foi comprovado de ter maior expectativa de retorno. Ou seja, você ter uma boa pagadora de dividendos não te garante uma rentabilidade maior. Tem uma associação, mas não uma causalidade. Por quê? Porque muitas vezes as boas pagadoras de dividendos têm, aí sim, as características
que são validadas nesses estudos que trazem uma maior expectativa de retorno. Por exemplo, elas são baratas, então tem o fator valor. Elas têm o fator qualidade ou o fator investimento. Então, são empresas robustas. O que eu quero dizer é o seguinte: é por esses outros fatores que elas têm uma expectativa de retorno maior. Não é pelo fato delas pagarem dividendos. Ou seja, isso é você está investindo em uma característica que não vai te trazer uma melhor rentabilidade e vai diminuir muito a sua diversificação. Ok? Sim, senhor. E é o que eu falo, às vezes eu falo para alguns seguidores, né, que o pessoal adora empresas que pagam dividendos, e é algo que eu sempre falo assim, cara, eu prefiro muito mais focar em empresas de qualidade. Se elas pagam ou se elas não pagam dividendos, pouco importa, né? Então, digamos, porque ao focar somente nas empresas que pagam dividendos, tá, tu acaba deixando de investir naquelas boas empresas que não estão pagando. Então, quando tu considera Exato. num pacote só empresas de qualidade, tu acaba meio que pegando o melhor dos dois mundos. E um único ponto para finalizar, que as pessoas têm que tomar cuidado, que existe uma grande diferença, né, entre empresas que pagam dividendos de forma recorrente e de empresas que pagam altos dividendos. São duas coisas completamente diferentes. As empresas que pagam dividendos de forma recorrente pode ser sim um proxy de qualidade, uma sinalização para o seu acionista de que ela está gerando um fluxo de caixa. Agora, as empresas que pagam altos dividendos, principalmente quando a gente não tem essa consistência, pode ser um value trap. A empresa pode estar lá sem dividendo para pagar dividendos, pode não estar realmente tendo um fluxo de caixa sadio, digamos assim, e realmente acaba não sendo uma boa estratégia. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Dividendos recorrentes Ó, e altos dividendos são duas coisas bem diferentes. e só fazer um complemento aqui, que nem o Geraldo falou, né? O negócio é importante é ver o resultado consolidado de tudo. Não só o dividendo, mas também a valorização da ação. Porque você está ganhando em duas maneiras quando você investe numa ação. A valorização da empresa, da ação e nos dividendos. Tem que somar ambos. E no momento que você foca em empresas que pagam dividendos recorrentes e altos, o que você está focando em empresas? Empresas grandes, que já têm um market share gigantesco, que não tem para onde mais crescer e por isso que ela distribui os dividendos. Não é à toa que ela distribui. E aí, o que você acaba deixando de lado na outra ponta? Às vezes, empresas menores que têm um potencial enorme de crescer, e aí o dinheiro que ela pega, o lucro que ela pega, ela reinveste na empresa para dar aquela porrada e multiplicar por 5, 10, 20, 50 vezes, etc. No momento que você deixa essas empresas de lado e não coloca na seleção, você pode perder um baita resultado, um baita retorno. Né? E Então, aí eu vou até complementar o que você está falando, que o Geraldo falou, que quando você pensa numa carteira de qualidade aqui no Brasil, imagina você ter dividendos, mais uma VEG na sua carteira, mais, vou chutar aqui, sei lá, uma PetroRio, alguma coisa assim, empresas que não distribuem dividendos, mas são ótimas empresas e por aí vai, né? exatamente. Berkshire Hathaway lá nos Estados Unidos, né? O que você prefere, Joãozinho? Agora eu vou inverter a pergunta para você. Uma Hum, empresa que paga 2% de dividendos ou a outra que paga 10% de dividendos ao ano? Depende, porque se a empresa que paga 2% valorizar 20 vezes no ano, sou muito mais essa do que a muito outra que é do melhor. outro lado e pagou 10, né? Então, por isso que tem que considerar essas questões aí que eu mencionei, né? Então, enfim. Pode seguir, Exatamente. Joãozinho. Qual que é eu Boa. gostei da sua pausa, porque daí a gente bate um papo e daí você volta, entendeu? Porque daí tá indo bem como professor. Dinâmico. Exato, boa. Boa. Segundo pilar Obrigado. agora, né? Segundo pilar. Ó, aqui é No Alpha. Olha aí, quem que pegou esse enigma aí da. Eu peguei. Vocês Falou assim, tinham pego? não, se bem que Boa. você falou que dividendo não entrega alfa. É que eu sou contra alfa para tudo, mas isso é uma outra discussão, daí o Geraldo eu sei que é contra, mas depois a gente pode Mas discutir. os fatores têm alfa. Mas então, eu sou contra os Estatisticamente. fatores. Tá bom, mas eu sou contra, Isso mas aí depois a é gente pode uma ter para essa outra pauta discussão. para outro. Volto para outro Tá bom. episódio. Contra É, a polêmica, tá bom. é tipo, eu sou contra a matemática. Polêmica, polêmica. Não você vai ver, tá bom. Eu tenho as minhas justificativas aqui, mas tudo bem, Vamos vamos. lá. Exato, a gente vai Ah. conversar sobre isso, vai ser Ó, bom. é muito exercício difícil aqui, ô João. Ah, Que é agora, você tá isso? Não, começando. aqui esse aqui é bem direto, ó. É só para Ah, mostrar já o que a gente falou. Ó, nada mudou. Lá quando eu estudava no colégio militar, tinha um monitor lá que ele falava isso pra gente, ó. Nada mudou. hum, Não mudou se o distribuiu o dividendo ou se não distribuiu e o valor da ação ficou
idêntico, você vai ter no final os mesmos 5 mil aí nesse caso, certo? Que era o quê? R$ 100 por ação, 50 ações de ambos, um distribuiu R$ 10 de dividendo e o valor da ação caiu, e isso, a não ser que você não acredite em matemática, isso acontece, então o valor da ação vai diminuir pela distribuição de dividendo, no valor que foi distribuído o dividendo, e aí você ficou com 4.500 em ações e mais 500 em cash, em dinheiro, porque foi o dividendo distribuído. Enquanto que o outro simplesmente, sem a distribuição de dividendos, ficou o mesmo valor a ação e ficou 5 mil. Então, matematicamente, não tem diferença. Você poderia ter criado o dividendo aí caseiro, como diz o Miller e Mogliani lá em 61, um dividendo que você só vendeu as ações e pronto. Tá bom. É mesmo a ideia do passado, só que aqui com uma venda, né? Enfim, tá bom, entendi. Exatamente, exatamente. E agora a gente vai ainda mais para a estratégia de investimentos. As outras considerações. Uma consideração clássica é que há um aumento da demanda por pagadores de dividendos quando a gente tem um ambiente de juro baixo. A gente viu isso daqui. Quem lembra lá em 2020, 2021, tava bombando as pagadoras de dividendo e carteira. Por quê? Porque tava lá embaixo a Selic, a renda fixa estava remunerando menos, aí não, agora você vai prosperar com as boas pagadoras de dividendo. Demanda alta reduz ainda mais a expectativa de retorno. Então, piora algo que já não necessariamente era tão bom assim. Então, expectativa de retorno sobre a precificação. Fica caro, simplesmente. Depois, você vai ter uma baixa diversificação do setor, vai ser concentrado aqui no Brasil o quê? Elétrico, banco, que mais? Saneamento. E outra coisa, olha só, aqui nos Estados Unidos, aqui, né? Lá nos Estados Unidos, 50% das empresas não pagam dividendo. Então você ia deixar de investir na Berkshire Hathaway, a própria Apple paga pouco, não tem um dividend yield tão alto assim, ela faz mais recompra de ações. E aí, metade das empresas você ia deixar assim, de começo. Com esse filtro, tu já ia diminuir pela metade as empresas disponíveis que tu tem para investir. E olha só essa tendência interessante. Os Tem crescido lá nos Estados Unidos os não pagadores de dividendos. Então, aqueles que nunca pagaram também têm crescido e os pagadores isso tem reduzido. Por quê? Porque tem feito mais as recompras de ações do que os dividendos propriamente ditos. E aí, quem gosta aí, ó, os discípulos do Warren Buffett, leiam a carta dele de 2011 da Berkshire Hathaway, em que ele fala o porquê que ele não distribui dividendos. Basicamente é porque ele é o Warren Buffett e ele vai usar o dinheiro muito melhor do que você, caro investidor. Ele vai simplesmente adquirir outros projetos e tal, o que a Berkshire Hathaway é conhecida por fazer. Mas não, a galera prefere o quê? Dinheiro pingando na conta. Aí, globalmente, ineficiência tributária, né? Quem investe aí em empresas lá dos Estados Unidos, ou ETFs, você sabe que vai pagar 30% de imposto retido na fonte sobre os dividendos. Na Irlanda é 15%. Mesmo assim, tu já começa aí com esse imposto. Por Boa. isso que é tão interessante aí os ETFs irlandeses que acumulam, não pagam os dividendos e investem. Isso aí vai diferir os impostos. E aí, mais uma coisa aí a ser implementada no mercado brasileiro em breve, né? E que a gente Já começou, já espera. tem uma companhia que já mandou, Já e tem? agora as outras vão Já atrás. começou. Já começou. Pronto. Até Com, dezembro vai ter no mínimo, acho que umas 3 ou 4 aí que o com retorno é meia pegar década de atraso, mas parabéns para antes a tarde do que companhia. nunca. Com Exato. certeza. Vamos abrir Boa. novas avenidas aí no Brasil, né?
Exato. de investimentos globais. Então, aqui foi a nossa parte de estratégia de investimentos. E agora vamos para uma grande querida de nós todos aqui. O pessoal tem 5 MBA, foi para Wharton, foi para Columbia, aqui, né? Os nossos nobres integrantes aqui, que gostam muito da parte comportamental e tem uma formação muito robusta. Então, se para me corrigir aqui, fiquem à vontade, tá certo? Uhum. Primeiro, redução, essa é muito forte, hein? Redução de aversão à perda. O ser humano, ele é naturalmente avesso à perda. E a perda dói mais, como o Kahneman falou lá na Prospect Theory, a perda dói mais do que o ganho, do que o benefício percebido de um ganho. Então, a perda é pior. É mais que o E dobro, né? Então, se você ganha 100 mais do que o reais dobro. agora, você fica feliz X. Mas se você perde 100 reais, não é que você fica triste X na mesma intensidade, você fica triste 2,5, se eu não me engano, né? Ou seja, o baque é bem maior. O baque é bem maior. E aí, olha só, essa questão do dividendo, por que que ela vai em cima dessa e ela é um bálsamo para esse tipo de viés? Porque com a queda da ação, mesmo assim, entrou aquele dinheirinho lá, ainda tô ganhando, pô, tá pingando lá na minha conta, tá tranquilo. Entendeu? Então, isso aí é um mitigador desse viés. Olha só, Uhum. Kobuchi, com certeza você viu essa também esse gráfico aqui do Prospect, mas que tem o adicional de responsabilidade. Se a pessoa teve uma responsabilidade, fez aquilo ativamente, aí piora ainda mais caso ela tenha uma perda. Ou seja, tipo, se ela vendeu a ação e a ação caiu de preço, ela vai sentir muito mais do que se ela não vendeu a ação, ela caiu de preço, e ela pagou os dividendos. Uhum. Em vez de vender, você esperou, e você não vendeu a ação, você permaneceu com a ação, recebeu o dividendo. E aquilo ali vai doer muito menos do que se você tivesse vendido, porque ali foi um ativo, você ativamente tomou aquela atitude. Então é ainda pior essa aversão à perda pode ser causada nesse caso Entendo. da venda, né? Então, ganho. Outra coisa é na teoria do prospecto aí do Kahneman, é a questão da segregação dos ganhos, né? Então, em caso de perda de capital, o dividendo como um consolador. E a outra é a contabilidade mental de achar que o dividendo é algo à parte do ganho de capital. Então, a valorização é uma coisa e o dividendo não. O dividendo é aquele dinheiro extra, é uma renda extra. As pessoas, algumas de forma inadvertida e outras realmente pensam isso de forma consciente. Outras de forma mais inconsciente, de que não, o dividendo ali eu tô ganhando aquele dinheiro a mais e eu vou Isso é um perigo, provar né, que isso Joãozinho? acontece. Isso é um perigo Muito. porque é que nem o seguinte, eu trabalho 1 hora ralando, subindo uma parede aqui e ganho 100 reais. Eu não vou dar muito mais valor para esses 100 reais do que eu ganhar, ver uma nota do chão e pegar os 100 reais. Eu tendo a gastar esses 100 reais muito mais fácil que eu ganhei e não trabalhei. Mas na real, 100 reais é Perfeito. para mim, não importa qual que é a fonte, né? E isso é um perigo porque no momento que se o investidor achar que é um dinheiro gratuito, facílimo, ele gasta, não reinveste e aí no longo prazo ele não consegue acumular um belo de um patrimônio, tá? Enfim, pode seguir. Exatamente, meu amigo Fernando. E aí, nesse mesmo ponto aí que você falou de autocontrole, aqui é um estudo lá de 1984. Ele demonstrou que as pessoas pensam que por não estarem gastando o principal, então deixou lá, você tem a mesma quantidade de ações, mas está gastando os dividendos, você está mais tranquilo. Aquilo ali é um extra. Você não está dilapidando mesmo o capital, mas você tá, né? O Geraldo, aí ele tem um estudo que mostra que quando você não reinveste, isso é óbvio, né? Quando você não reinveste, é o retorno do preço e o retorno total. Se você não reinveste, é significativamente menor
o retorno do seu investimento. E a questão da aversão ao arrependimento, que você tem menos dor ao gastar os dividendos, aí tá nesse mesmo escopo, do que ao vender as ações. Então aqui eu digo que aqui tem vários motivos comportamentais. Aqui são um dos principais. Eu também, na parte de ineficiência, eu vou incluir uma coisa que eu não vi descrito na literatura, mas eu percebi ao conversar com muitos clientes e muitos amigos que acontece, que é o botar mais um fator de aleatoriedade nos investimentos por meio dos dividendos. Como assim? Recebeu o dividendo, ele fala: rapaz, não vou aportar aqui não, eu vou aportar nessa outra aqui que deu uma caída, eu vou aportar na PetroRio, esse dividendo da Vale, porque eu acho que sim. E aí você tá simplesmente, cara, você tá deixando seu portfólio ainda mais bagunçado, Você virou stock porque picker. você é. Você tá fazendo stock picking e dividend picking aí. Duas coisas a mais. Então, isso acontece, isso é recorrente. Além da questão de gastar os dividendos, que eu vou mostrar aqui, as pessoas ficam brincando com os dividendos de fazer de investir em outro local. Então, é mais um fator confundidor. Tu não sabe nem da onde está vindo o retorno do teu portfólio. Torna E aí, complexo, né, Joãozinho? como é? Torna complexo o processo, torna complexo o imposto de renda também. Isso não foi falado, mas Também. é muito chato fazer o controle de imposto de renda, ainda mais quando paga dividendos. Enfim, eu contrato uma ferramenta, mas quem contratar uma ferramenta vai ter um custo aí, né? Então, só torna o E negócio o mais tempo, né? complexo. Exatamente. Então, só complica. Mas indo para Complexo. outro lado, só queria falar assim, tem gente que vê o dividendo e sente mais tesão de investir. Para essas pessoas, eu acho talvez até faça sentido, porque se dá tesão para a pessoa não só investir os dividendos, mas aportar mais, aí é um lado que a gente não tem como mensurar isso, mas pode ser que faça sentido, etc, né? Porque quando a pessoa vê a mensagenzinha lá no aplicativo da XP, caiu tal dividendo, tem pessoa que fala, nossa, vou gastar, e fala assim, nossa, que legal, vou investir mais, já caiu não sei o quê. Então, enfim, pode fazer sentido para esses casos, mas salvo algumas exceções aí, né? Só tem que tomar cuidado com isso. E eu fico puto quando tem dividendos, porque eu falo, puta, agora eu vou ter que investir, senão vai ficar parado na minha conta. Enfim, eu Uhum. já tenho o viés contrário. Quanto menos alertas eu receber, melhor. Eu quero menos. Eu quero focar no que importa, no que importa. Cara, caiu R$ 1.000 de dividendo. Pô, e aí? Agora eu vou ter que reinvestir, senão vai ficar parado sem render. É mais uma tarefa que eu tenho que fazer, mais um trabalho. Aí É um segue o. processo, é um processo mais complicador, né? Acaba complicando mais sua vida e às Complicador. vezes você esquece o dinheiro lá, você está fazendo outras coisas e aí ele perde o Exato. rendimento e por aí vai. Exatamente. Isso Perfeitamente. é uma fricção. Você está botando mais uma fricção aí na sua carteira. Então você tem que lembrar disso, tem que lembrar da onde foi, quanto que foi desse, para não fazer isso do dividendo ficar aleatoriamente distribuído, quanto que foi mesmo que pagou e tal, e aí eu vou botar reinvestir o momento. Então, mas eu concordo com você, tem pessoas que isso é um motivador, né? Então, uma forma de autocontrole aí positivo, né? Da pessoa a- recebeu e ela investe ainda mais. Eu vejo isso também. Agora, olha só que interessante. Todo mundo sabe que tem que reinvestir os dividendos, mas será que reinvestem mesmo? O que você fez com os dividendos no verão passado? Aqui, Sabia que você ia mandar essa, Muito cara. bom, Joãozinho, muito bom. Vai. Foi boa, foi boa. aqui, esse artigo do Brower, Brower de 2021, ele mostrou que uma correlação do dia em que é recebido o dividendo com um aumento do consumo. Algo Ah, que não ocorre, esse aumento significativo, quando recebe o salário comum, o salário normal. A pessoa, olha só, aqui é. à direita é o salário regular. Então, aumenta muito pouco e depois volta ali a linha de base. Agora, olha só como aumenta no D0, no pagamento do Caraca. dividendo. E o pior ainda, sabe o que é pior? É que aqui eles viram de consumo não durável, ou seja, supérfluos.
Os supérfluos, aí que não tem, aqui, pô, a pessoa recebeu supérfluo, independente ela recebeu o salário, independente do salário, ela vai consumir o supérfluo do mesmo jeito, né? No mesmo padrão. Mas com os dividendos, isso daí, como Caraca. você muito bem falou, como é um dinheiro que eu achei aqui, mas eu Cara, mereço, Meu legal, né? amigo, meu. Não conhecia esse estudo aí, não. exato. Depois É, desse dado, eu retiro o que eu falei, tá? Eu retiro, falando que a galera vai lá e vai ficar mais animada em investir, porque os dados estatísticos estão. O que eu falei foi feeling de o que eu escutei, sabe? Feeling. Aqui está mostrando dados uhum, estatísticos, não sim. é isso que acontece. Então eu retiro, me retrato, foi mal e. Então, não tem de justificativa, então, para você querer o dividendo. Mas segue o jogo, vai. E aí, cara, eu também conheci, entrei em contato muito recentemente com esse estudo. Aí eu acho que foi o Lucas que mandou. E é a magnitude ainda maior quando você vai para o não durável, o supérfluo. Você vai aumentar ainda mais seu consumo supérfluo. E Hum. aí, olha só, a outra é a perspectiva, para finalizar, a perspectiva de planejamento. Você vai esperar a política e depender da política de distribuição de dividendos de uma empresa, de uma corporação que não tem nada a ver com a sua vida pessoal, o seu planejamento, os seus objetivos, se você está na aposentadoria ou não, ou você vai fazer uma retirada programada em um percentual que foi planejado e que você sabe, um percentual do patrimônio, que você sabe que vai durar pelo tempo que você precisa que dure e que você simulou no Portfólio Builder qual é esse percentual adequado, ou você vai simplesmente, cara, o que vier, como me perguntaram hoje, quanto por cento dos dividendos a gente tem que consumir e pode consumir e quanto por cento reinvestir? Cara, quem der essa resposta, olha só, você que tá vendo e ouvindo, se alguém falou algum número depois dessa pergunta, que é 70, 50, 40, essa pessoa está falando um número da cabeça dela, totalmente arbitrário, porque vai depender de quanto é o percentual total de retirada, não de quanto do dividendo que pagou, certo? Então, isso aí, pô, se a empresa pagou, se você está com um dividend yield de 10% por ano, versus você está com 2% ao ano, totalmente diferente. Então, como é que eu vou te dar um percentual de que você tem que reinvestir ou não? Isso é arbitrário. Essa pessoa que falou isso, ignore totalmente o que ela falar daí para frente. E agora, você tem que entender que você vai fazer o seu planejamento baseado em retorno total. E o dividendo é um componente do retorno total. O outro é o ganho de capital. E aí é muito mais racional, é muito mais preciso você fazer esse planejamento com base nas suas retiradas, no seu percentual de retirada definido, e não em uma companhia e as suas maquinações internas. Isso é claro, isso é óbvio. Complementando aí o que o João falou, né? Até achei interessante esse estudo aí, não sabia que o consumo aumentava aí quando as empresas pagavam dividendos. E é algo que eu sempre falo para os meus clientes, né? Que eu prefiro sempre recomendar fundos de acumulação, principalmente eles estão na fase de acúmulo de patrimônio, para evitar esse desejo de gastar os dividendos. Porque as pessoas acabam gastando, elas têm essa sensação do dinheiro grátis, do free money. E é interessante a gente observar que quando a gente gasta os nossos dividendos, a gente reduz o nosso potencial de retorno pela simples matemática dos juros compostos. Por exemplo, tu tens hoje uma empresa A, tá? Ela vale R$ 100 a cota dela. A cota valorizou 10%. Quanto que tu tens agora? 110. Agora tu tens uma empresa B, que vale os mesmos R$ 100, e ela pagou R$ 10 de dividendos. Agora tu tens R$ 90, que é o valor da ação, mais R$ 10 na sua conta corrente. E vamos imaginar que essa ação também valorizou 10%. Só que esses 10% vão valorizar em cima dos 90%, porque a ação foi reajustada. E 10% de 90 vai para 99. Então, ou seja, 99 mais 10 fica 119, 109, um valor abaixo do que um simples ETF de acumulação que valorizou até os 110.
Então, ou seja, a gente perde o potencial de retorno. Quando tu avalia um índice total return, que considera os dividendos reinvestidos, e um índice price return, que não considera os dividendos reinvestidos, essa diferença não é todos os dividendos que tu recebeu, é parte dos dividendos que tu recebeu. Parte dessa diferença só é perda de potencial de retorno, porque os juros compostos vão acabar trabalhando sobre um valor menor, já que tu vai estar o quê? Gastando esses dividendos, não vai estar reinvestindo. Excelente, bom ponto. Depois eu podia trazer um estudo comparando isso, dessas diferenças, Tô inclu preparando um desse aí, lembrei agora, por isso que eu falei. e coloca também uma informação para ser o mais imparcial possível. Porque geralmente o ETF de acumulação, a taxa de administração é um pouco maior do que o que distribui os dividendos, né? Então, quando a gente compara, sei lá, o dos Estados Unidos com o da Irlanda, beleza. Se fosse a mesma taxa de administração, não tem nem o que falar, Mas dá né? para considerar, por exemplo, o Divo 11 aqui no Brasil. A gente tem dois ETFs, um distribui e outro não distribui. Ah, Mesma taxa boa. de E a mesma administração. taxa de Ah, então excelente, boa. Eu vou mostrar esse gráfico do price return aí agora. Aí, Boa. Então, deixa com ele. você finalizou, Joãozinho? Fechou? Finalizei 100%. Passou o bastão. Então vamos lá. Lucas Show. Vamos finaliza. nessa. Ó, vou abrir um parênteses aqui para avisar que eu vou ser breve para salvar lá o CrossFit do Geraldo. E 6 horas eu também tenho que buscar minha filha, não tem jeito. Bom. Então nós vamos matar isso. E eu já denunciei, inclusive, a hora que a gente está gravando. Mas vamos lá. É, só para ficar claro aí, essa questão do comportamental do IDIV, eu estava conversando com a Raquel esses dias e ela estava falando comigo, cara, eu tenho vários clientes que eles são apaixonados por dividendos e eles seguem rigorosamente essa regra dos dividendos porque eles são apaixonados, ou seja, eles recebem, eles disciplinadamente vendem, compram. É óbvio que assim, não deve ser exatamente assim tão disciplinado, mas enfim, eles conseguem seguir a estratégia por conta dos dividendos. E aí, eu já até postei uma vez lá no Instagram e tal, que o Ben Stein falando do livro lá, que ele escreveu um livro em 2002 e depois ele escreveu a segunda edição em 2022. E ele falou que ele aprendeu nesse espaço foi que às vezes é muito melhor você ter uma estratégia subótima em que você consiga seguir ao longo do tempo do que você ter uma ótima estratégia que você não consegue seguir. Então, assim, eu particularmente, eu gosto da estratégia de dividendos aqui para o Brasil, já falei isso aqui outras vezes no podcast, que eu acho que o Brasil é um país que valoriza as maiores empresas mesmo, é diferente do resto do mundo, que quer aumentar a competitividade, mas eu não acho que é só o dividendos que você deve ter na sua carteira. Esse é o ponto que eu vou trazer aqui porque a gente vai conversar. E, aliás, é como a gente faz aqui. Na verdade, a gente pega os pontos e cada um fala um pouquinho de um ponto específico sobre o tema que a gente está falando. Deixa eu dar o share aqui. Vocês conseguem ver? Não. Sim. Estão vendo o rosto de vocês ou não? Não, tá bom. Só tenta aumentar um pouco, dar um zoom nisso aí. Não, um Consegue? pouquinho. Consigo. Peraí. Beleza, Melhorou? tranquilo. Boa. Eu tô Show. olhando para cima porque vocês estão aqui na minha tela de cima, cara. Eu vou ter que arrumar uns negócios aqui, mas enfim. Essa aqui é aquele gráfico clássico do IDIV, o total return, ou seja, a hora que a valorização das ações mais o reinvestimento, e o verde, e o vermelho é o price return, que é só a valorização das ações, tirando os dividendos. Isso significa que você vai ter o retorno da ação de dividendos do price return, se você simplesmente comer toda o dividendos que você recebeu. Então, necessariamente, e você pode ver aqui necessariamente que você está abaixo da inflação se for um price return, ou seja, você precisa comprar parte das ações com esses dividendos que você recebeu, senão o seu capital não consegue acompanhar a inflação. Então, esse mito de que você vai viver de dividendos, todo dividendo que recebe você pode gastar, não faz sentido, porque se você fizer isso, você vai estar perdendo aí, o seu capital vai estar perdendo valor ao longo do tempo. Fundos imobiliários acontece a mesma coisa. O Geraldo fez um estudo recentemente, a gente até discutiu, eu acho que foi no dentro do podcast ou fora, não lembro, mas exatamente sobre essa questão dos fundos imobiliários, que é a mesma coisa. A gente tem que entender que caixa faz parte do valor da empresa. Se a empresa tira o caixa dela para entregar um dividendos, por exemplo, o valor da empresa vai cair. É por isso que a empresa que vale 10 entrega R$ 1 de dividendo, ela vai começar a valer 9 e esse R$ 1 vai ficar aqui. No final, os dois valem 10 de um lado ou do outro. Então, você tem que fazer essa compra aí para você manter a inflação. Essa é a parte que eu sempre gosto de mostrar aí por conta dessa ideia que se tem. E aí, eu estou aqui no Portfólio Builder porque eu quero mostrar para vocês o seguinte.
O IDIV, sem dúvida nenhuma, foi a melhor estratégia de retorno, olhando simplesmente a rentabilidade de 2003 para cá. Foi a estratégia de maior retorno aqui no mercado financeiro brasileiro, né, digamos assim. E foi realmente muito alto, foi maravilhoso. Isso não só pelo Barsi, etc. E, aliás, aproveitando, já falando, eu ia deixar isso para o final, mas já falando do Barsi de uma vez, né? Tem todo aquele mito do Barsi, mas vocês têm que entender, sim, o cara foi genial de sacar, de dividendos, etc. Mas a genialidade do Barsi, ela não está só em escolher a empresa de dividendo. A genialidade dele está em definir uma estratégia, seguir essa estratégia arrisca em todos os momentos. Você imagina você investindo só em empresas no Brasil nos últimos 50 anos. Brasil, tipo, é, ditadura militar, Collor, Sarney, plano, milhões Hiperinflação. de planos. Cara, não é qualquer um que consegue fazer isso. E outra coisa do Bassi é que ele tem uma vida frugal. Ele é um cara que, tipo, não gasta muito, ele gosta mais de ver render os dividendos, ele segue aquela questão de comprar dividendos, ele gosta de ver o dinheiro lá rendendo. Isso são pouquíssimos investidores que fazem isso. Então, tipo, é muito difícil você tentar ter o mesmo sucesso do Bassi se você não tiver a mesma mente do Bassi. Aí vem muito psicológico também. Então, o Bassi, a genialidade dele não é só em escolher dividendos, mas é a genialidade dele também de conseguir manter o curso durante os vários tipos de cenários diferentes. Mas vindo aqui, Peraí, eu só dou uma olhada aqui. do Barsi, já para aproveitar, eu quero fazer minha ressalva do Barsi. Falei assim, o Barsi é o cara, tem 4 bilhões, e quem são vocês aí para falar do cara que é a lenda dos dividendos, etc. Beleza, mas você sabe, até hoje eu não sei o quanto que é o retorno anualizado do Barsi. Até hoje eu não sei o quanto que ele fez, o tamanho dos aportes que ele teve. Porque não foi simplesmente de retorno dessa carteira. O cara foi empresário, o cara tinha empresa. Quanto que ele aportou por mês? Isso você tem essa informação? Ninguém tem. Deu a galera acha que vai ficar bilionária só seguindo aportando R$ 100 por mês nas carteiras do pagador de dividendos. Me desculpa, isso não vai acontecer. Né? Então, isso queria deixar uma ressalva que o Barsi, beleza, mas tem N outras coisas que não é só a seleção dos ativos. E sem contar que ele também é aquele cara do gestor ativo, né? Aquele 1% que bateu o mercado, né? E às vezes o cara que conseguiu sobreviver conta a história. E os outros 99 que morreram na praia, cadê? Cadê os mortos? Ninguém conta a história dos mortos, né? Então, essa é uma outra observação que eu gosto de deixar. Com todo respeito ao Barça, legal, etc., mas eu acho que tem que passar esses outros lados, essas outras informações que ninguém fala, que eu acho que são super importantes, né? Enfim. Ô, Joãozinho, você também que gosta de fazer os pontos mais polêmicos, quer alguma ressalva do Barça ou tá bom por isso? Por isso? Eu acredito que você foi muito aí preciso nas suas considerações, porque como o próprio Lucas tinha falado no último episódio, ninguém sabe como que foi a questão dos aportes, a rentabilidade, diferente do oráculo de Omaha. Então, Warren Buffett está muito bem documentado como é que Entendi. aconteceu isso. Ninguém pode falar. Mas o Barsi, mas mesmo que, e provavelmente ele teve uma rentabilidade realmente absurda, mas, olha só, ele é o maior investidor pessoa física do Brasil, né? Tem quantos investidores pessoa física? 5 milhões? Ou seja, ele é um em 5 milhões. Você vai basear o seu estilo de investimento em algo que funcionou para esse cara que é o maior de todos e que você não sabe muito bem o que que ele fez para chegar, tipo, de aportes e ele pegou mais de uma moeda, na verdade, várias moedas, né? Várias moedas. E aí você acha que, olha só, eu tava conversando com esse negócio de método fulano e tal. Você sabia que o Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett, Benjamin Graham, que é o do quê? Do investidor inteligente, do security analysis. Sabe o que que ele falou nas palavras dele? Não funciona mais essa questão de escolher ações individuais. Funcionou no meu tempo, que era na época dos anos 30. E a galera faz o quê? Olha aqui uma cópia do investidor inteligente para você. Agora você vai ficar brabo. Agora você vai ser o próximo Warren Buffett Tupiniquim. Não é assim. Um abraço. Foi mal, Lucas. Eu intrometi aqui, passei por tal. Eu só Não, foi fiz a boa, boa. apresentação. Mas eu só queria Ele falar, me todo incitou, respeito viu ao aí? Barça.
o maior exemplo é o negócio de ser Eu vi o sangue saindo dele aqui agora. Eu vi o sangue saindo do João. Assim. entendeu? O Barça, eu acho que é uma baita referência nesse negócio de consumo, de não ostentar tudo mais, que eu acho que é a grande parte, de conseguir poupar bastante. Então, ele é um exemplo nesse quesito, só quis fazer essa ponderação. Nós amamos o Barça, etc. Segue o jogo, Lucas. Eu também sou fã dele, e assim, a gente pode ver todos os retornos, é só fazer, deu 17 de CAGR dos últimos 20 e poucos anos, então é absurdo, é 11% de juros real, então assim, o IDIV realmente, as empresas de dividendos é realmente um dos maiores retornos. Mas o grande ponto aqui é que não é só o retorno, eu sempre falo isso, eu fico muito preocupado, porque, e eu mesmo já fiz muito isso como investidor, eu sempre olho aquele único gráfico, do único período, e considero que aquilo ali é o resultado que eu vou ter. Para começar, aquele resultado é uma média, porque a volatilidade ela gira em torno daquela média. Então você tem 50% de chance de você ter aquele retorno de novo, para começo de conversa, do ponto de vista matemático. Mas o ponto mais importante que eu quero ressaltar aqui é esse gráfico de vários períodos. A gente tem aqui períodos de janelas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 e vai embora. E aí, nos de 10 anos, a gente pega aqui em janelas de 10 anos, você teria uma chance de 80% de ter um retorno real de 3,5% ou mais. É ok, é um retorno bom, é um retorno de 3% acima da inflação, está muito mais, está muito bom. Mas você consegue ter portfólios um pouco mais diversificados em que você consegue um retorno melhor. O que significa? Mais consistência de retorno. Para você alcançar objetivos financeiros, você não precisa de ter uma estirada perfeita de um retorno, porque você não sabe se você vai seguir naquele mesmo período que teve. Se os próximos 22 anos vão ser igual aos últimos 22 anos, não dá para saber. Então você precisa pegar períodos mais espaçados para entender se essa consistência, se ela vai se manter ao longo do tempo, porque é isso que vai te dar o alcance do seu objetivo no final. Então a gente vai ver, a gente está vendo aqui o IDIV, e aí só para mostrar um pouquinho da questão da dor, nós estamos falando de uma volatilidade de 35% anual, que eu estou considerando volatilidade anual, que é uma volatilidade muito alta. Tá? E aí, quando a gente pega aqui os retornos ao longo do tempo, a gente vai vendo aqui uma queda de uma recuperação. Então, se você tivesse um período lá específico de 1 ano, investido num ano específico, você demoraria 6 anos para que o dinheiro que está aqui, ele se reajustasse à inflação, voltasse àquele patamar. Então você teria que ficar 6 longos anos esperando. É claro que tem a questão do aporte, mas eu estou falando basicamente daquele ano em que você tem aquele valor já lá guardado e ele vai sendo reajustado na inflação. São 6 anos e 8 períodos de sequências maiores de 2 anos, de quedas maiores de 2 anos. Ou seja, são 8 vezes de 2003 para cá que você esperaria mais de 2 anos para conseguir recuperar esse dinheiro. Então é uma dor. São 2 anos, cara. É tempo demais. 2 anos você faz muita coisa. Então você tem que tomar cuidado de só olhar para um ativo apenas. E aí, o que eu vou sugerir para vocês aqui é uma coisa simples. Vamos pegar um portfólio que é um portfólio simples, que simplesmente pegou o IDIV, ou seja, você está da mesma classe de ativo, e você gosta de dividendos, ou seja, você não precisa sair de dividendos, mas você simplesmente pegou ações internacionais, que é o Total Stock Market, que é o queridinho aqui, todo mundo gosta do Total Stock Market, que na minha opinião também é um melhor instrumento, assim, eu acho mais sofisticado que existe, que a gente está investindo aí em quase 10 mil ações aí ao redor do mundo. Se você pega esse portfólio, lembrando que era 3% de juros real, 80% de chance, você muda essa valor para 6,27. Então, assim, você tem 80% de chance de ser um juros real de 6,27%. Você praticamente dobra, só colocando 50% de dívida e 50% do total stock market. Então, a gente começa a ver que a diversificação é extremamente importante para a gente conseguir ter um portfólio mais consistente, portfólio que te entrega um resultado consistente, nesse caso aqui em janelas de 10 anos. Tá? E não é só isso. Com essa diversificação, com a mesma classe de ativo, com uma volatilidade relativamente alta, porque anual nós estamos falando de 17%, quase 18%, mas a gente tem aqui, ó, olhando a questão do patrimônio, quedas muito menores. A gente teria apenas 3 períodos com quedas maiores de 2 anos, e o pior período de recuperação seria de 3 anos. Então, o que você fez? Você continuou na mesma classe, você só diversificou entre ativos internacionais e em ações ainda, e você melhorou o seu portfólio, diminuiu a dor e teve retornos mais consistentes. E aí, continuando aqui, só para fazer um outro comparativo, se a gente pegar o IDIV com esse portfólio que eu estou falando, por exemplo, vindo aqui para 2003, está faltando aqui o 100%.
a gente consegue ver aqui, ó. E aí, qual que é a grande questão daquela única faixa de período, né? Nós estamos aqui a 17,71% de DIV e nós estamos a 16,38% de DIV mais TSM, Total Stock Market. Você vai falar, putz, então o IDIV foi melhor. Então, se você está olhando só aquele período, foi. Mas vamos pegar uma janela de 10 anos para você ver. Que são espaços de 10 anos, né? A gente vê que nas primeiras 3 janelas o IDIV até ganha. Agora, depois, todas as 8 depois, quem ganhou foi o IDIV e o TSM. Por quê? Ele tem mais consistência, ele entrega mais. O IDIV deu uma cacetada ali em 2013, 2002, 2013, aliás, 2013 a 2012, e depois ele vai voltando ao normal e você vê que a diversificação vai trazendo mais consistência ao longo do tempo. Então, nas janelas de 10 anos, ao longo do tempo, só essa diversificação simples de Total Stock Market mais IDIV, você consegue ter uma consistência de retorno. E aí eu fiz até um rankzinho aqui, porque eu acho interessante, é um rank que olha não só o retorno esperado, esse é um dos critérios, né? A gente tem aqui consistência de retorno, eu estou falando de 6,27, 80% das vezes versus 3,5, uma volatilidade que é metade da volatilidade do IDIV, índice USER quase 3 vezes menor do que o do IDIV. O que é o índice USER? É muito mais fácil manter esse portfólio, ele cai muito menos, como a gente viu no slide, na apresentação anterior, que ele é mais tranquilo de você manter. Então você consegue, e o Sharpe melhor, né? E várias outras questões, menor ano de recuperação. Então você consegue ter aí um portfólio muito mais estável fazendo essa diversificação. E por último, o que significa essa consistência de retorno para os seus objetivos financeiros? É basicamente isso aqui, ó. Imagina que você tem um filho que tem 8 anos hoje e que você quer fazer uma bolsa de estudo para ele, para lá quando ele tiver 18, daqui a 10 anos, você consiga pagar esses estudos. E aí você fez um levantamento que você gastaria hoje R$ 5.000 por mês de mensalidade, então a gente está falando de R$ 300.000 em 5 anos, e você já tem um capital inicial, digamos assim, de 100 mil. Você vai aportar R$ 1.000 por ano, por mês, ou seja, durante 2 meses, R$ 12.000, um tempo de investimento de 10 anos, e a inflação projetada aí eu vou botar de 6% para ficar fácil. Só arrumando a data aqui. Isso para IDIV, tá? E aí o que você tem? Olhando todas as janelas que a gente tem do IDIV, tá? Nessas janelas todas de 10 anos, são 13 janelas que foram analisadas, em 62% das janelas você teve sucesso por conta da consistência, tá? Então não foram todas. Se você tivesse investido de 2008 a 2017, por exemplo, você não conseguiria. Se você fosse um investidor que tivesse nesse período, tá? De 2007 a 2016 não teria, de 2012 a 2021 não conseguiria. Então você tem uma margem de 62%, tá? Agora, se você tivesse usando esse portfólio novamente diversificado, a coisa muda de figura. E por conta das consistências de retorno, você teria taxa de sucesso de 100%. O que acontece aqui? O que a gente está falando aqui é justamente isso. Uma consistência de retornos faz com que você alcance seus objetivos com mais confiabilidade. O que a gente estava discutindo aqui antes de começar, que basicamente o mercado brasileiro hoje de consultoria, etc., a maioria dos consultores e assessores não fala da probabilidade, que é a parte mais importante. A gente tem um retorno esperado positivo para investimento, porque faz sentido você ganhar um prêmio por um risco que você está assumindo em ações globais, em ações de forma geral, ou emprestando dinheiro quando você está diversificado, mas você não sabe em qual período que você está. Então é importante que você entenda que é tudo uma questão de probabilidade. Quanto mais probabilidade você tem, quanto mais consistente é essa entrega desse portfólio, mais chances você tem de alcançar esse objetivo. E isso é fundamental para você construir uma carteira. Entender qual é a probabilidade que aquela carteira vai te trazer de retornos consistentes para você alcançar aquele objetivo. Tá? Então, basicamente, o ponto aqui final é: eu acho dividendos uma boa, eu prefiro dividendos do que o Ibov. O Geraldo foi muito feliz ali no Brax, eu particularmente gosto mais do Brax do que o Ibov, e só a título de curiosidade, o Brax e o Ibra, né, que agora depois de um tempo veio o Ibra, que é um pouco mais amplo, ele tem um retorno 2% percentual ao ano acima do Ibov, porque ele é mais diversificado, então acho bem interessante. Mas no Brasil, e aqui eu estou falando opinião pessoal, tá? Não necessariamente é isso, mas é minha opinião pessoal. Eu gosto bastante do IDIV. Mas não fique só no IDIV. O IDIV é o único risco. Você está falando de ações segmentadas de um país que tem 0,56% do mercado acionário mundial. Não precisa correr esse risco todo, você já tem muita sofisticação. O Barça não tinha. Você tem. Você pode pegar uma carteira mais globalizada, mesmo que você goste do IDIV, mesmo que o seu consumo esteja aqui, você queira utilizar o IDIV,
50%, cara, já muda a sua vida completamente nessa questão de consistência, de carregar a carteira, e vai ser, na minha opinião, é muito melhor aí para você, como investidor, usar esse tipo de estratégia. Então, o IDIV é legal, é bem interessante, tem várias questões legais, mas a diversificação ela é fundamental para você ter aí o sucesso nos investimentos. Basicamente é esse aí o recado. Não, ficou Excelente, mandou muito. muito bom, Lucas. E só dando. Ficou muito legal o Portfólio Muito Builder, bom, cara. muito bom. Tô louco pra usar Fã, isso sou aí. fã. Hoje já está aberto, pode ir. Cara, mas o que é legal que tu falou, Lucas, que é o conceito que ninguém fala aqui no Brasil, cara. Poucas pessoas falam. Hoje em dia a gente só vê gente no podcast aí falando na próxima Magalu, a próxima tendência, o Ibov vai subir, agora vai. Cara, isso aí que tu falou é perfeito, é construção de portfólios, cara. Vamos procurar classes de ativos que vão ter uma baixa correlação entre si. Uma boa diversificação é aceitar que vai ter uma classe de ativo passando por um período de baixa, é normal. Não adianta a gente querer criar a ilusão de que a gente vai acertar o melhor momento de cada classe, tu vai quebrar a cara, tu vai cair na conversa aí de grande parte desses gestores aí que dizem que conseguem acertar essas tendências, essas ciclicidades. Então, o conceito de alocação estrutural, quando a gente fala, que até foi um vídeo, um estudo que o Lucas publicou esses dias, né? Quando a gente fala que a variabilidade dos retornos de um portfólio vem justamente das alocações, é por isso. Porque a gente definindo essas classes de alocações, a gente já tem uma expectativa de retorno com relação a ela, a gente sabe qual é a correlação com outras classes e a gente começa a construir um portfólio realmente não olhando somente retorno, né? Olhando sim consistências do retorno, volatilidade, piores períodos, porque no fim, cara, a melhor carteira, o melhor portfólio é aquele que o investidor consegue seguir, é aquele que ele consegue permanecer investido, deixar os juros compostos trabalhar ao seu favor. E a gente tem que realmente pensar nisso aí, sobre volatilidade, piores momentos, não somente fixar nos grandes retornos, né? Fixar na consistência dos retornos. Excelente. Fechou com chave de ouro até, hein? Resumiu Eu- bem, não sei o quê, né, Joãozinho? Deu Eu uma de Joãozinho agora, né? Isso aí, Exatamente. Não, muito é que, bom, não, é Geraldo. que o Joãozinho é a frase de impacto, não é a conclusão final, mas o Geraldo eu acho que concluiu bem. O Lucas mandou muito na ferramenta, parabéns pela ferramenta. Ó, Valeu. é para dar Quem vai audiência, hein? participar aqui, viu? É o novo Warren Buffett. Gestão ativa. Talvez. Ou o novo John Eugene Bogle, só vai para Fama. John Bogle. Ah, Ou é. Bogle. Aí sim, hein? Enfim, então resumindo, eu acho que quando a pessoa só foca em dividendos, a minha visão, eu acho que está tendo uma visão muito míope, né? Não tá dando um zoom out para entender um pouco mais do quanto que é importante a diversificação, outras classes de ativos, a correlação entre tudo isso, enfim. Então, eu acho que esse episódio deu para clarear um pouco a mente das pessoas, as pessoas refletirem um pouco, né? Então a ideia não é excluir, falar que empresas de dividendos são ruins, não, mas pô, por que não aumentar e diversificar mais, né? Então acho que essa é a principal lição. O Geraldo, eu acho que já terminou muito bem, ele já quis sair no topo, já saiu, mas tudo bem. Lucas, antes da frase final do Joãozinho, você quer falar alguma coisa, alguma conclusão específica? Não, cara, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, as pessoas acham que quem gosta de renda passiva é averso a dividendos. Não é o caso, não é o nosso caso aqui, é uma estratégia boa, mas a gente tem que pensar na diversificação. Então, eu acho que Ó, E tome muito cuidado com os gurus, não que o Barsi seja um guru, tá? Mas ele é uma referência, tome cuidado com as referências, porque existe o Barsi dos Estados Unidos, existe o Barsi da Rússia, que faliu lá em 1917, o Barsi da China de 1949. Então a gente tem sempre que tomar cuidado de pegar um caso específico e dizer que aquilo vai acontecer de novo. Diversifique, perfeito. seja mais antifrágil, que aí você consegue ter uma carteira melhor. E questione sempre, entender os motivos. Não é porque o cara é bilionário que você vai aceitar tudo. Questiona, porque nem ele falou, não sei se ele falou sobre previdência, que é um lixo. Putz, não, o cara, a pessoa que tem fala isso, por exemplo, eu acho que tem que repensar, porque depois a gente pode fazer um episódio sobre isso, mas eu acho que tem vários benefícios da previdência privada, mas não vem o caso aqui, mas é só questionar e pensar sobre. Geraldo, você que mandou bem na conclusão, quer dar a palavra final e a gente passar para o Joãozinho? Não, já dei minha conclusão Ó, ali, focar realmente em Mais do que ele já portfólio, deu aí de exato, conclusão. exato. diversificação. Cara, a palavra-chave é assim, cara, procure por consistência dos retornos, cara. Nunca fique olhando somente rentabilidade, porque investir é contra-intuitivo, não adianta tu ficar buscando rentabilidade no mercado financeiro, que tu vai quebrar a cara, vai tomar riscos desnecessários. Procure consistência dos retornos. Tu só consegue consistência diversificando, não tem outra Esse alternativa. episódio não é só o cara que olha a rentabilidade, é pior, é o cara que só olha o dividendo, né? Que é uma partezinha da rentabilidade do total, que é pior ainda, né? O Diversifique. cara que só olha.
Exatamente. A frase é clichê, mas ela funciona, viu? A diversificação é definitivamente o único almoço grátis no mercado financeiro. Esse é o mantra, né, cara, no mercado financeiro moderno e de qualidade. Diversifique, é a melhor coisa que você pode fazer. Bom, Joãozinho, já botou na inteligência artificial aí no chat GPT o resumo da ópera aí? Isso vem tudo da cabeça, ó. Respeita, rapaz. Ó, Ó, o Geraldo tá puto, você fica saindo ele, toda hora. ele até saiu. Pois é, ele vai. Ele tá botando a meia do Geraldo, CrossFit, cara. Porra, ele fica saindo pra botar medo, tá sem áudio, o Geraldo. da- do, O- do- Não, pois o Geraldo. é, patrocínio, né? De meia aí, É, porque eu tô pessoal. trocando de Caneca. roupa aqui, eu não vou ficar pelado na frente de vocês. Falei. Já tá se trocando. Põe a meia aí Eu já do botei aqui, ó, já patrocinador. botei a roupa. Falta Qual que A é a botar meia meia? lá, né? E a meia também, né? Meu patrocinador aqui, A ó. meia, é. Como chama? Aí, ó. Como chama a meia? Como Um chama a meia? abraço pro Giovanni da Norden Meias, aqui de Santa Catarina. Ó, ele vai ficar Boa. feliz, hein? Patrocínio gratuito aqui. Mas Isso beleza. aí, Joãozinho, beleza. Vai fecha. lá, Ju, vai Boa. lá. 2 minutos. Boa. Nossa, olha, ele saiu de novo, mas tá bom. É, o Geraldo mas tá justificado. Ah, tá Ó, bom. então esse episódio já ninguém vai chover no molhado. Todo mundo já deu suas impressões. O que a gente veio falar aqui não foi que a gente é a aversão a dividendos, dividendos você tem que evitar a todo custo. Não foi isso. Dividendo é um componente do retorno e é um componente importante. Numa carteira diversificada, você vai ter empresas pagadoras de dividendos também. O que é muito traiçoeiro, isso sim, é quando você pensa que o dividendo é um dinheiro ali que está pingando na conta, um dinheirinho pingando. Ali um dinheirinho extra, tá ali pingando na conta. Pingou, pingou, pingou. Mas esse pingar pode ser um vazamento. Pode ser aí uma goteira. E aí eu digo mais, a verdadeira rentabilidade não está na gota de dividendo que paga, mas no oceano do retorno total. Foque no todo. Construa sua Nossa. riqueza. Ó, Excelente. profundo, hein? Profundo.